15. Com o passar dos anos, aconteceram fatos alegres e tristes em nossa família, como acontecem fatos alegres e tristes em todas as famílias. Papai e mamãe continuaram a residir na casa da rua Salvador Leme. Os netos que estudavam já estavam recebendo diplomas, e o único descendente direto dos Lopes de Oliveira e Monteiro de Sorocaba era o filho único de Raul, Sérgio. Vinha também de Joãozinho Ramalho, fundador de Santo Amaro da Borda do Campo e de Tibiriçá. Meus pais completaram 50 anos de casados. Os filhos e netos resolveram festejar as bodas de ouro. A data era importante, e o mais importante é que os dois genros que durante anos tinham sido inimigos políticos iam se encontrar pela primeira vez nesse dia. A família, na ansiosa expectativa, iriam apertar as mãos ou trocar ideias? Conversar sobre isto ou aquilo? O fato é que as paixões estavam arrefecidas com o passar do tempo, mesmo as políticas. Tudo serenara, se modificara numa evolução natural e simples, mesmo as mentalidades. De manhã houve missa solene na igreja de São Bento, com muitas comunhões em ação de graças. Depois, fotografia de toda a tribo. À noite, na rua Salvador Leme, foram chegando os parentes e os mais amigos. Os dois genros se reconciliaram, conversaram muito, não sobre política. Riram, festejaram as bodas de ouro. Minhas irmãs e os filhos estavam agora tranquilos. Terminara o pesadelo de tantos anos entre os Amando de Barros e os Cardoso. Entre um salgadinho e um doce, à volta da mesa onde um grande bolo com 50 velas iluminava os convidados, os inimigos agora conversavam e riam. Ouvi uma delas dizer à outra: levamos tantos anos apreensivas com a inimizade entre os dois. Veja agora como estão alegres e conversando, como se nada tivesse havido. A outra riu e respondeu: creio que em todos os partidos políticos há gente que não faz outra coisa a não ser pôr mais fogo na fogueira. Fulano disse, Cicrano ouviu. Os tolos acreditavam. Passei noites sem dormir, pensando o que poderia acontecer na véspera da eleição, falou Eutimia. Sim, respondeu Nicota, eu também. Você pensa que tive sossego esses anos todos? Quando Pedrinho chegava em casa cansado e aborrecido por tanta coisa que acontecia, eu procurava acalmá-lo e rezava. Que mais poderia fazer? Agora tudo passou. Estão alegres, como se fosse sempre assim. Veja um pouco. Meu pai, já bem velho e meio surdo, estava tão contente com a festa. Falava com um e outro, comentava os que estavam ali para comemorar. E não escondia a satisfação que sentia em assistir às pazes dos inimigos. Quem havia de dizer? Depois da festa, cada um tomou rumo diferente. Voltamos para Ribeirão Preto e recomeçamos a nossa vida. Agora tínhamos muitos amigos, fazíamos vida social, dançávamos, dávamos jantares e aceitávamos outros, frequentávamos o clube da cidade. Renato e a mulher voltaram para a fazenda, que caminhava em franco progresso. Minha cunhada provou ser excelente fazendeira, hospitaleira em extremo, convidava sempre os parentes para passarem dias e semanas ali. Quando acontecia algum feriado se juntar com o fim de semana, seguíamos para lá. Eles já haviam transformado a casa, construído mais um quarto para hóspedes. Eu despertava com o mugir das vacas e o berro dos bezerrinhos afastando das mães no momento da ordenha. Todas as manhãs batiam queijo, manteiga, requeijão, assavam bolos no forno que havia lá fora, faziam pão. Tanto Leandro como eu gostávamos daquela vida pacata e apreciávamos a solidão a dois. Quando estávamos juntos, o mundo podia correr ou se acabar, todos se procurarem uns aos outros na ânsia da companhia, mas nós nos sentíamos tão perfeitamente bem sozinhos
que até hoje estranho os casais que vivem rodeados de amigos e não podem sair sós, nem viver sós, não toleram ficar somente os dois. Nós nos completávamos, ou nos bastávamos a nós mesmos. Também pensei em comprar a fazenda vizinha. Seria tão bom. Teríamos apenas o casal de irmãos quando precisássemos de companhia. Resistimos com coragem, mas com pesar. Renato e eu apostávamos para ver quem lembrava melhor dos versos que gostávamos mais. Ele sempre ganhava as apostas. Enquanto ele recitava Baudelaire, Leandro e eu escutávamos. Minha cunhada vinha lá de dentro com broinhas ainda quentes e servia o café no terraço. O cachorrinho, Aviso, corria e avisava tudo o que acontecia nos arredores. Se vinha algum carro com visitas, ainda descendo a serra, se o administrador estava à procura de meu irmão, se um boi escapava e aparecia na porteira do jardim, se as galinhas estavam ciscando no jardim, tudo ele avisava, aos pulos e latidos. Quando dava latidos breves, já se sabia. A bandeja com café e mistura vinha vindo para o terraço. Minha cunhada ralhava com ele. Espere um pouco. Aviso, de repente você me faz cair. E o Aviso avisava. Olha o boi, o monjolo parou. As galinhas estão entrando no jardim. As visitas vão chegando. A bandeja de café vem vindo, trazido pela minha dona, com broinhas que também vou provar. Meu irmão Raul, a mulher e o filho residiram uns tempos na fazenda em Uberaba, mas não se deram bem lá. Uma noite telegrafou dizendo que fôssemos à estação, ele passaria pelo noturno. Fomos. Contou que ia à procura de emprego em São Paulo. Não ficaria mais em Uberaba. Ele sempre fora tão bom e pronto para ajudar os outros. Agora tinha que ser ajudado. Ficou uns tempos na rua Salvador Leme. Soubemos depois por carta de mamãe que havia arranjado emprego provisório e mandara buscar a família. A casa da rua Salvador Leme já estava com outra fornalha de netos. Os primeiros estavam formados. Havia outros que chegavam do interior para estudar, e a casa continuava sempre cheia de movimento, de gente, de vida, de mocidade. Só meus pais estavam velhos. Sentados na sala, ao lado um do outro, mamãe cerzia meias que havia numa cestinha, e a cerzidura era um bordado de tão bem feita. Falavam do passado e pouco do futuro. Futuro não havia para eles. Papai na cadeira de balanço, ainda fumava fumo de corda. Pegava a palha, escolhia, passava nos lábios, cortava com um canivete, colocava os pedacinhos de fumo, enrolava, fumava. O gato Ioiô andava se encostando nas pernas dos que entravam. Às vezes pulava para o colo de papai e ali ficava horas, fingindo dormir com um olho aberto, o outro fechado, ouvindo as conversas, se protegendo das tardes frias. Papai se enrolava no chale manta e reclamava. Que frio! Quando os netos entravam, tudo se iluminava com o ardor da mocidade. Brincavam com o avô capitão, falavam com a avó Rosinha, brincavam também com o gato. Como vai, Ioiô? Está dormindo ou acordado? Entravam as vizinhas, mocinhas namoradas dos rapazes. A casa era só risos de namoros e de mocidade inquieta. Numas férias de Leandro, resolvemos tomar um navio e visitar o sul. Foi nossa primeira viagem fora do país. Eu nem pensei que pudesse enjoar, e enjoei o tempo todo. Quando o navio estava quase parado, eu ficava sentada numa cadeira de lona, no convés, não olhava as ondas. Dizia que seria pior. Alimentava-me quase só de frutas, comia maçãs, cheirava limões. Fazia tudo para não enjoar, mas era impossível evitar. Sentia-me só e desamparada. Via toda a gente se movimentar, rir, andar, dançar, beber, comer, e eu ali, imóvel, de olhos cerrados, esperando a chegada. Havia a bordo um tenor argentino muito famoso. Quando soube que meu marido tocava violino,
Pediu emprestado um violino na orquestra e fomos para uma saleta ao lado do salão ouvi-lo cantar. A mulher acompanhava-o ao piano, Leandro no violino, e assim ele cantou, enquanto eu ouvia estendida numa poltrona quase sem falar, quase sem olhar, para não enjoar novamente. Passamos 2 dias em Montevidéu, depois seguimos para Buenos Aires. Lá ficamos 1 semana e na volta viemos pelo Cap Polônio, numa cabine meio de luxo, não porque quiséssemos, mas não havia outra e o preço seria o mesmo. Leandro foi logo dizendo que eu não iria sofrer, tudo era tão bonito, o navio tão grande e a viagem curta. Só o que ele não sabia era que justamente esse navio tinha um defeito que depois foi corrigido. Balançava mais do que os outros, não sei os motivos. À hora do jantar, ainda em terra, jantamos, depois embarcamos e fomos assistir à saída. As luzes da cidade de Buenos Aires iam ficando para trás. Minha alegria foi sumindo. Eu sentia que ia enjoar. Meu marido percebeu e fomos para a cabine. Os empregados eficientes e perfeitos já tinham dependurado nossas roupas. Tudo estava em seus lugares. Mas a porta de um dos espelhos se abriu e começou a balançar. Abria e fechava, com movimentos do navio. Leandro fechou e o espelho não se movimentou mais. Ele se sentou ao meu lado na cama e disse: "Você fica com medo de enjoar e enjoa mesmo. É sugestão. Vamos tomar ar fresco no deck?" Fiz um esforço e fui ao deck tomar ar fresco, amparada por Leandro. A noite era agradável, ouvia-se o ruído do mar. Toda a gente estava andando após o jantar, conversando, rindo. No salão havia danças. Ouvia-se a música. Ficamos ali durante meia hora, talvez. Depois voltei para a cabine e disse ao meu marido que fosse ao salão conversar, olhar as danças, mas em viagem eu nunca seria companheira. Eu apenas era uma criatura enferma. Nos dias seguintes foi sempre a mesma coisa. "Mas o navio parece parado", meu marido dizia. "Não se sente nada, faça um esforço, vamos." Eu ia e ficava sentada na cadeira de lona, olhos fechados, não queria ver ninguém, nem falar com pessoa alguma. Tinha medo de vomitar diante dos outros. Pensava que seria horrível. Eu poderia vomitar ali mesmo, na sala, no bar, nos tapetes. E toda a gente, com pena de mim, mandaria chamar médico de bordo e eu seria carregada para a cabine. Então já preferia ficar deitada na cabine. O traje de rigor era obrigatório ao jantar. Quando Leandro entrava para se trocar, encontrava tudo em cima da cama dele, colocado pelo criado, tudo escovado, preparado, até os botões da camisa. Mas eu não podia nem olhar. "Vou jantar com uma loira linda, ela está me esperando no salão", ele dizia para me provocar. Eu abria um olho e respondia: "Faz muito bem, já combinou o encontro?" "Naturalmente", ele respondia dando um nó na gravata. "Agora, se você for, eu desisto da loira." Ele fazia de tudo para que houvesse reação de minha parte, mas nada me importava. Tudo poderia acontecer, loiras lindas, danças, naufrágios, tudo. Só sei que foi preciso haver uma guerra, onde morreram milhões, ruínas em todas as cidades em guerras, bombardeios pavorosos, para que descobrissem uma pílula, Dramamina, que me salvou do enjoo, que nunca mais tive. Logo após nossa chegada dessa viagem, meu marido pediu demissão nas empresas onde trabalhava. Já fazia quase 7 anos. Fizemos um balanço de nossos haveres, somamos todo o nosso dinheiro e resolvemos alugar nossa casa em Ribeirão Preto e mudarmos de vez para São Paulo. Em quase 7 anos economizamos, construímos casa e não devíamos mais nada. Nós sabíamos que se tivéssemos filhos, seria diferente. Eu sinceramente sentia não os ter. Pensei em adotar uma criança e falei no assunto com meu marido. Ele não quis. "Você não está feliz assim?" perguntava. Eu respondia que sim, pois tinha o principal, que era ele. Tinha tudo, toda a felicidade do mundo. Mas quando hospedávamos os filhos de irmãos e cunhados, eu pensava que se fossem meus, seria melhor.
Eu pensava, se alguém depositasse um embrulho no portão e se dentro desse embrulho tivesse uma criança, eu adotaria. Rezei durante anos para que o embrulho aparecesse. Enquanto em muitas casas isso aconteceu, em nossa casa nunca, em parte alguma. Tínhamos o cachorrinho Pingo, que dormia na cozinha e tomava conta da casa, que jejuava quando nos ausentávamos, que era dedicado e um dia foi atropelado. Mesmo ferido, quebrado por dentro, cheio de dores, ele se arrastou no pó por mais de um quarteirão, gemendo, para chegar ao portão e se despedir de nós. Foi a primeira vez que eu vi Leandro chorar. Antes de nos mudarmos para a capital, resolvemos fazer uma viagem ao exterior. Percebi que meu marido fez de propósito para me distrair e esquecer o Pingo. Escrevemos a uma agência de viagem em São Paulo e com lápis e papel entre as mãos fizemos nossas contas enquanto a agência não respondia. Nossa viagem seria agora por alguns países da Europa e Estados Unidos na volta. Eu me lembro que meu padrinho disse: esperem o dólar baixar. Você tem coragem de viajar com o dólar a 10.000 réis? É um absurdo o que vão fazer. Fomos e o dólar não deixou de subir até hoje. Quando a agência escreveu, resolvemos. Tínhamos dinheiro, não ficaria tão caro o nosso plano e quando voltássemos ficaríamos de vez em São Paulo. Começamos os preparativos. Todos os nossos amigos de Ribeirão Preto nos ofereciam um jantar no hotel. Isso nos comoveu e ao mesmo tempo nos alegrou. Tivemos também inúmeros jantares e almoços em casa dos amigos. Outros que residiam em São Paulo telefonaram oferecendo empregos para Leandro. Meu marido ficou emocionado e muito grato aos 2 grandes engenheiros de São Paulo, que, dirigindo empresas notáveis e muito conhecidas, lembraram-se de convidá-lo para trabalharem juntos. Não sei se Leandro expressou bem o que sentiu, mas nunca esqueceu que foi lembrado. Eu apenas repeti uma frase de Emerson: o sapateiro pode morar no meio de uma floresta, mas se faz bem sapatos, vão procurá-lo. Deixamos a cidade de Ribeirão Preto com inúmeros amigos, casa alugada e o cachorro Pingo enterrado no quintal, sob roseiras. Só em pensar na viagem eu enjoava. Nessa época os aviões eram pequenos, de um só motor, e levavam correspondência ou traziam de um continente a outro. Eram os corajosos Saint-Exupéry que atravessavam os oceanos, sozinhos na solidão imensa, com sua imensa coragem. Nosso navio era bom, cabine confortável, as pessoas amáveis, mas eu enjoava. Levantava de manhã e sentia tudo rodar, voltava para a cama. O cheiro de óleo nos corredores, o cheiro de comida, o cheiro do próprio mar me faziam passar mal. O capitão velho lobo do mar convidou-nos para comer à sua mesa, juntamente com os oficiais e uma senhora que ia se encontrar com o marido. A comida era boa, tudo simples, todos procuravam conversar e contar casos pitorescos, flores no meio da mesa, meu marido me observando, piscando como se quisesse dizer: coragem, vai indo muito bem. Narravam casos de pessoas, de marinheiros que passavam mal a princípio, depois se acostumavam. Eu sorria debilmente, nunca estava bem. O mar era um lago manso, o navio parecia parado, ouvia-se o ronco das máquinas longínquas. Poucos passageiros porque era novembro e bem pouca gente gosta do inverno na Europa. Eu, fingindo-me de forte, aceitei jogar bridge. A sala de jogo era ao lado de nossa cabine e pensei que isso ajudava. Se me sentisse mal, correria para a cabine. Sentamos os 4 e com a maior alegria do mundo percebi que estava bem. Talvez a sensação do jogo vencesse o mal-estar. Joguei durante 1 hora. De repente percebi que não poderia continuar. Pedi licença, fui à cabine. Vomitei o almoço, a laranjada que havia tomado pouco antes, quase todo o estômago. Lavei a boca, escovei os dentes e voltei para jogar. Durante 3 dias lutei bravamente contra o enjoo. Depois fui vencida, porque o mar começou a se escrespar. O navio a se inclinar.
Deitada na cabine, eu ficava pensando qual o movimento era pior, da direita para a esquerda, da popa para a proa, ou primeiro o focinho que afunda nas ondas e torna a subir. Vai e vem corcovando. Pela primeira vez em minha vida tive inveja dos que riam, comiam, dançavam e conversavam. Meu marido era um deles, nada sentia. A todo instante ia me ver, chamou o médico de bordo, que me receitou um remédio que pingava num copo com água. Disse que isso acalmaria o estômago. Foi só tomar as gotas que também vomitei o remédio. Procurei não ser egoísta. Pedi a Leandro que fosse conversar e jogar. Se eu precisasse de qualquer coisa, tocaria a campainha da cabeceira. Da cabine eu ouvia as risadas e as brincadeiras no salão, enquanto o navio gemia e corcovava nas ondas. Chegamos ao Golfo de Biscaia, sob furiosa tempestade. Uma noite o navio fez tal ruído como se estivesse se partindo em dois. Pensamos que houvesse batido num rochedo e íamos afundar. Senti-me tão mal que gostaria que naufragasse de uma vez. Mas ele continuou a navegar, a gemer e a dar corcovos. Assim chegamos ao nosso destino, o porto de La Havre. Na véspera, o navio imobilizado, fiquei repentinamente curada. Tomamos champanha oferecida pelos oficiais. Dei risada sem motivo, tal a minha alegria. Estava magra e abatida, não senti mais nada. Seguimos de trem para Paris e ficamos num hotel em Montmartre, pequeno e simpático, dirigido por duas irmãs, indicado por meu padrinho, Monsieur Cardozo, do qual elas lembravam muito bem. De repente vimos neve, foi no Natal. Deixamos o teatro e vimos os floquinhos trombando devagarinho, pairando um pouco no ar e alvejando as capotas dos automóveis, as calçadas e as árvores. Eu me lembro que começamos a rir e a juntar punhados de neve das capotas e a jogar um no outro, como se fôssemos crianças. Seguimos depois para a Suíça e ficamos num hotel às margens do lago Leman, também indicado por Mr. Cardoso. Ficamos uma semana conhecendo a Suíça, parecia um cartão postal de tão bonita. Seguimos em seguida para a Itália e fomos até Nápoles, onde o Vesúvio fumegava. Voltamos de Nápoles até Gênova, um dia inteiro de trem, depois à Costa Azul. Nice estava se preparando para o carnaval e nós pretendíamos ficar até essa data. Percorremos toda a costa, às vezes de automóvel, às vezes de ônibus. Todas as manhãs meu marido ia ao Citibank buscar a correspondência do Brasil e comprar jornais. Assim, nunca perdemos o contato dos nossos parentes. Certa manhã, Leandro entrou no quarto com uma carta entre as mãos. Estava pálido e como que embaraçado, sem saber que atitude tomar. Percebi no ar notícia má e perguntei: "O que há? Quem escreveu? É melhor dizer algo." Ele estava hesitante. Sentou-se ao meu lado na cama e falou: "A carta é de sua mãe. Mandou para o banco em Paris. E de Paris veio para cá, para meu nome. Por isso abri." "Conta a verdade, Leandro." "Conta a verdade," eu disse aflita. "Eu sei que é melhor contar mesmo. É que Renato não está bem. Não pôde continuar." Continuou a analisar a carta, amarfanhada, pensando de que maneira poderia falar. Pensei que fosse papai. "Não foi papai?" "Não," disse meu marido com voz embargada. "Foi Renato mesmo. Eu vou encontrar a parte que fala. Espere um pouco." Nesse instante lembrei de outra carta recebida dias antes de minha irmã e madrinha. Eu havia estranhado porque dizia: "Aproveitem sua viagem, aproveite o que puder e fique todo o tempo que dispor, pois aqui nada vai bem. A crise do café que estamos atravessando, as coisas vão bem mal. Os fazendeiros estão sofrendo. Você e Leandro não deixem de se distrair, de ver as coisas bonitas." Senti o sangue gelar e meu coração palpitar forte. Crise, fazendeiro, café, o que ela queria dizer? Quase gritei: "Fale, Leandro, o que aconteceu com Renato? Ele morreu?" Então Leandro começou a chorar
e passara as mãos sobre os meus cabelos, a carta amassada em suas mãos. Sim, ele morreu. Renato morreu? Tão moço e tão nosso amigo. Eu gostava tanto dos versos. Você se lembra, Leandro? Por quê? Do que ele morreu? Quero saber tudo. Então meu marido, quase sem poder falar, estendeu-me um papel amarfanhado. Ele se matou. Leia a carta. Muitas vezes em minhas meditações eu pensava que a vida nunca nada é perfeito, nunca nada é completo. Há sempre o lado negativo das coisas, o lado triste e feio da vida. Se estamos felizes e pensamos que a felicidade vai perdurar, ela termina de chofre. Se estamos despreocupados e alegres, aparece alguém ou alguma notícia para empanar nossa alegria. A vida é terrivelmente caprichosa. É para provar, mesmo aos incréus, que este mundo é uma passagem, não é o definitivo. É apenas uma provação que temos que passar e suportar com coragem e com força de alma. Do contrário, por que viver? Deve existir outro por aí. Algures, onde tudo é perfeito, bom e eterno. Mamãe contava na carta que fora na véspera do Natal. Renato não pôde saldar as dívidas da fazenda. Tudo o que esperava da safra havia falhado. Caíra o preço do café. Minha cunhada estava em Franca, em visita aos parentes. Ele entrou no quarto sozinho, deu 2 tiros no peito. Os empregados ouviram e correram. Encontraram-no deitado na cama, a mão ainda segurando o revólver. E o cachorro Aviso, que havia entrado com os empregados, deitou-se no tapete e começou a uivar, adivinhando o drama. Depois pulou sobre a cama e gemeu mais forte, ao lado do meu irmão. Tiraram-no dali e prenderam-no no outro quarto. Natal. Estávamos em Paris nos divertindo, e meu irmão morto. Parecia um pesadelo. Repeti baixinho para mim mesma a poesia de Rimbaldi, que tanto ele gostava, sobre o soldado morto no vale que parecia estar dormindo, sorrindo como sorria uma criança doente. Não foi no vale, em pleno sol, mas no quarto, só com sua imensa amargura. Também, como um soldado, ele lutara e fora vencido na luta. Aviso que tudo avisava, por que não avisou? Pobre cachorrinho que avisava as visitas que iriam chegar, avisava as vacas que queriam sair para o pasto, avisava que os bezerrinhos estavam presos no curral, avisava quando as galinhas entravam no jardim e ciscavam os canteiros, avisava a chegada da bandeja de café. Avisozinho, alegre e brincalhão, você que tudo avisava, a folha que caía com o vento, a rosa que se abria, por que não avisou sobre o drama que estava se aproximando? Por que deixou sua dona viajar para a cidade? Por que não entrou no quarto e não gritou a seu dono para que não fizesse o que fez? Pobre cachorrinho que nada pôde fazer, a não ser chorar e ganir até morrer. A carta era longa, e mamãe contava os detalhes. Era tempo de chuva, triste dezembro, as estradas enlameadas e barrentas. Quando o telefonema chegou dizendo que ele sofrera um desastre, o trem havia partido. Tomaram então 2 automóveis e foram para a cidade de Franca. Viajaram a noite toda, sob chuvas fortes, e mamãe só dizia: como iremos encontrá-lo? Creio que ele não morreu, se não diriam: ele vai ficar bom. Meu irmão mais velho e o sobrinho João, cada um dirigia um automóvel, precisavam ter cuidado e iam devagar. Derrapavam, a lama era pegajosa. Colocaram correntes nos carros. Chegaram à cidade de Ribeirão Preto ao amanhecer. Tomaram rápido café e continuaram sob chuvas de novo. Haviam pedido que não o enterrassem enquanto não chegassem a Franca. Só a coitada de mamãe de nada sabia e ainda tinha esperança. Quando os automóveis estacaram cobertos de lama, frente à casa da família de minha cunhada, em Franca, ninguém precisou falar a verdade para mamãe. Havia flores amassadas pelo chão e um silêncio de morte pela casa. O enterro saíra minutos antes. Nosso primeiro desejo foi voltar para o Brasil, mas minha mãe escreveu num tópico da carta: resolvemos contar tudo a vocês antes que saibam por outras pessoas que podem escrever. Muitos amigos de Ribeirão Preto têm perguntado seu endereço.
Não voltem antes do tempo determinado para voltarem. Foi muito triste para todos nós, mas vocês devem continuar a viajar, porque nada podem fazer. É sua mãe que pede. Encostei meu rosto no ombro de Leandro e choramos durante muito tempo. Lembramos que Renato lera tantos livros sobre a Grécia e conhecia a Grécia pelo que lera, mas nunca mais diria versos de Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Guerra Junqueiro e outros e tantos outros. E Olavo Bilac. Ora direis, ouvir estrelas. Meu coração doía em pensar que nunca mais ele veria aquele mar azul do Mediterrâneo. Não esperamos o carnaval em Nice. Voltamos para Paris, onde encontramos cartas e cartões com palavras carinhosas dos amigos e parentes. Seguimos depois para a Inglaterra, Bélgica, Suíça e Portugal. Leandro fazia tudo para me distrair. Encomendou novos vestidos para mim, me levou a concertos e teatros, na Ópera de Paris e Londres. Foi carinhoso e devotado como nenhum outro marido poderia ser. Um dia disse: sabe de uma coisa? Comprei passagens no Olympic, o maior navio, irmão do Titanic, que naufragou batendo num iceberg. Por 3 dias vamos ser milionários, que tal? Sabíamos que depois do drama do Titanic, haviam mudado de rota por causa do perigo dos gelos que deslizavam do norte. Fomos para Cherburgo, a fim de tomar o navio rumo a Nova York. O Olympic parecia um conto de fadas, todo iluminado, longe do cais. O trem especial levou os passageiros de Paris a Cherburgo. Lá tomamos uma lancha até o navio. A maioria dos passageiros era estrangeira, e nós 2 brasileiros, canhestros, em meio àquele luxo. Sei que meu marido fez tudo isso para que eu me distraísse, para que não pensasse. E assim foi. 3 dias depois avistamos a Estátua da Liberdade e os arranha-céus de Nova York. Nos Estados Unidos passeávamos todos os dias. Foi lá que comecei a apreciar e a entender Wagner, ouvindo os concertos matinais. Março estava chegando com ventos fortes e frios. O vento assobiava por entre os prédios altíssimos e carregava jornais na rua. Folhas de jornais rodopiavam loucamente. Afinal, embarcamos para o Brasil. Estavam todos de luto nos esperando em Santos. A chegada foi alegria e lágrimas. Em São Paulo, papai me abraçou e disse: já estou velho, por isso não fui esperar vocês em Santos. Vejo o que aconteceu com o Renato, morrer num desastre de automóvel. Não me conformo perder um filho na minha idade. Parece que o carro virou porque bateu numa pedra, e a pedra caiu sobre ele. Que destino! Não me conformo. Após uns dias em São Paulo, seguimos de automóvel para Ribeirão Preto, passando por Campinas a fim de visitar minha cunhada que estava em casa da irmã. Como choramos juntos nós 3. Perguntei pelo cachorrinho Aviso. Desaparecera após a morte de Renato. Ninguém mais soube dele. Fora despachado para Campinas com todas as recomendações possíveis, mas não chegara ao destino. Nunca mais foi encontrado. Essa minha cunhada viveu ainda 5 anos e morreu após uma operação banal. Assim acabou o casal. Em Ribeirão Preto ficamos no hotel e vendemos a casa que estava alugada. Com o dinheiro da venda fizemos nossa mudança para São Paulo, onde nos instalamos definitivamente. A crise do café que atingira Renato atingiu muitos fazendeiros nas zonas de Ribeirão Preto, toda a zona da Terra Roxa. Muitos perderam tudo, alguns se mataram, outros ficaram pobres e tiveram que começar tudo de novo. O preço do café caíra como algo que desmorona. Houve um tempo de desespero. Meus padrinhos também sofreram porque o filho fora sócio de Renato na fazenda. Tiveram que vender prédios para pagar dívidas, e minha irmã seguiu para a fazenda com a filha mocinha, a fim de ver se podia salvar alguma coisa, pois nessa época quem compraria as terras ou fazendas? Eu me lembro que foram com esperanças de criar galinhas e perus, a fim de vender aos hotéis de Franca e Ribeirão Preto. Não deu o resultado esperado, apesar de ficarem um ano inteiro na fazenda, ouvindo o monjolo quebrar o milho, ouvindo os mugidos do gado no curral. A fazenda foi posta à venda. Mas quem nessa ocasião desejaria comprar fazendas?
Nada conseguiram. Ela voltou ao antigo dono. Esses fatos atingiram em cheio quase todos da família. Meu marido e eu alugamos casa mobiliada em São Paulo e durante bastante tempo vivemos modestamente, sem procurar fazer vida social. Leandro começou a construir e abriu escritório na cidade com uma sala. Percebi que ele não tinha quem passasse os contratos à máquina e resolvi aprender datilografia. Entrei para uma escola e ganhei uma máquina. Quando recebi o diploma, Leandro tinha se mudado para outro escritório com 2 salas. Mais tarde foi registrada a companhia Leandro Dupré Construções Limitada, que conserva o mesmo nome até hoje. Deixamos a casa mobiliada e alugamos um apartamento mais perto da cidade, que tinha apenas um quarto. Por falta de tempo, deixamos de tocar. A música ficou de lado. Papai não se conformou, quis dar de presente um piano. Expliquei ao meu pai que agora eu batia no teclado da máquina de escrever. Leandro ditava os contratos e eu batia, nas tardes de sábado e às vezes nos domingos também. Sentia-me feliz por auxiliá-lo. Continuei com minhas leituras e, como não podia comprar livros, fiquei sócia de uma livraria da cidade que os alugava, até um por dia se quisesse, o que me deixou equilibrada com a fome de leituras que sentia. Leandro também gostava de ler. Muitas vezes lia em voz alta os livros de Sinclair Lewis, no original, e também de Forsyth Saga, de John Galsworth. Havia 2 proveitos nessas leituras. Aperfeiçoávamos, ou melhor, acostumávamos com a língua inglesa e ficávamos a par dos bons romancistas norte-americanos e ingleses. Quase nenhuma vida social, trabalho e leitura, música de concertos quando podíamos. Durante o dia ia ver meus pais, ainda na rua Salvador Leme. No inverno forte em São Paulo, seguiram para Botucatu, para a casa de Nicota. Lá ficaram até o fim do ano. O Natal passou e outro ano começou. Em princípios de fevereiro, a filha mais velha do casal se casou com um rapaz da cidade, de família conhecida e amiga. Não pudemos comparecer, mas logo após o carnaval fomos chamados. O marido de Nicota morrera de repente de manhã, no escritório da casa comercial. Foi como se uma árvore tivesse tombado. Para ele, que tinha medo da morte e do desconhecido, foi felicidade. Para a família foi brutal e lancinante. Ficou minha irmã viúva, com a responsabilidade enorme dos filhos, alguns ainda menor de idade. Só a mais velha casada, e um dos rapazes também casado. Meus pais passaram temporada grande em Botucatu. Papai, cansado, velho, queixando-se por viver tanto. Não tinha mais irmãos, nem amigos para conversar sobre o passado. Para que viver tanto? Perguntava. Estou com 87 anos, não tenho prazer em viver. Morrem filhos e genros, e eu vivendo. Ficou uma semana de cama, conversando, quando vieram lhe participar o nascimento da primeira bisneta em São Paulo. Respondeu: veio tarde para mim, não vou conhecê-la. Morreu essa noite, quase sem sofrer, no mesmo ano da morte de meu cunhado Pedro Amando de Barros. Novamente seguimos para Botucatu. Encontrei-o deitado num caixão humilde, à sombra da morte sobre seu rosto tranquilo. Parecia dormir. Senti inveja e alívio. Ele devia estar muito feliz. Comecei a lembrar e conversar com ele por mais de 1 hora de pé ao lado do caixão, os caminhos que juntos percorremos. Lembro sempre dos seus conselhos, papai, e os seguirei até o fim. Desde o sertão que não conheci, de seu arrependimento pelas suas caçadas, das piadas que contava. Quando o senhor e o tio Maneco estavam juntos conversando, era só risadas. O senhor foi sempre alegre, e quando estava com o irmão ou com amigos, como riam. Por isso eu sou alegre também. Lembro quando me aconselhava a respeito de meus namorados e dizia para nunca ir atrás dos rapazes, mesmo gostando deles. Nunca devia dar demonstração do que estava sentindo. Eles é que deviam me procurar. E sobre o dinheiro?
me lembro que muitas vezes o Senhor falou a respeito de não dar valor demasiado ao dinheiro. Dizia: o dinheiro ajuda, e nós todos precisamos dele. Às vezes, ajuda muito até. Ajuda em viagens, conforto, coisas bonitas que gostamos de comprar. Mas não seja escrava dele. Muita coisa o dinheiro não compra. A vida, por exemplo. A vida de um ser querido. Tenho vivido muito, e já ouvi frases como esta: daria tudo o que tenho para ver meu filho sarar. Uma doença incurável o dinheiro não cura. Então sentimos que o dinheiro não é tudo. Se algum dia você for rica e tiver uma sobrinha, não fique com a sobra. Dê. Faça a felicidade de alguém. Olhe à volta e você encontrará sempre uma pessoa em apuros. Nunca fique com muito. Fique com o necessário para viver bem e realizar seus desejos de viagens e outras coisas. Luxo, joias, ostentação, tudo isso é tolice. Lembre-se do que disse Jesus sobre os ricos e o reino dos céus, então compreenderá. Não se esqueça da frase do Evangelho de São Mateus: largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que se arremessam para ele. Mas estreito é o caminho que guia para a vida, e poucos acertam com ele. Vida aí é a vida eterna, para onde todos um dia seguiremos. O caminho estreito significa a resignação, a renúncia, a bondade em distribuir, a mortificação, o silêncio. Muitas vezes temos ímpetos de falar, mas não falamos. Guardamos silêncio para não prejudicar alguém. O caminho é estreito e composto de todas as dificuldades que a gente tem que passar com aceitação, com dignidade, não com orgulho. Deus sempre castigou o orgulhoso. Seja humilde, mesmo que você seja grande. Obrigada, meu pai. Senti o abraço de Leandro sobre meus ombros enquanto ele dizia que eu devia estar cansada, devia ir ver mamãe que estava me chamando. Meu pai ficou enterrado em Botucatu, dormindo serenamente. A vida foi passando, formando ciclos de nascimento e morte. Eu, a mais moça dos irmãos, teria muito sofrimento pela frente. Teria que seguir pelo caminho estreito, mas sempre me ensinaram a encarar com naturalidade a dor e a morte como inevitáveis e naturais. Minha formação religiosa ensinou-me a suportar com estoicismo os golpes. Leandro construiu nossa primeira casa no Jardim América. Perguntou-me em que estilo eu gostaria que fosse construída. Respondi: normando. Assim surgiu a casa grande, confortável, com o jardim todo à volta. Tínhamos um casal de empregados que nos acompanhava desde Ribeirão Preto e continuou a nos servir. Meu marido me preveniu. Esta casa construímos para negócio, você sabe. Um dia que alguém aparecer e quiser comprá-la, temos que vender. Ainda estamos devendo bastante. O escritório de construções progredia e Leandro não precisou mais dos meus serviços de datilógrafa. Mamãe passava temporadas conosco. Teve velhice tranquila. Nicota e os filhos solteiros mudaram-se para Santos. Mamãe passava os invernos na casa de Nicota e os verões conosco. Não quisemos que ela tivesse casa para tomar conta e se aborrecer. Passava uns tempos em casa de cada filha. Mesmo sem querer, nossa vida social recomeçou em São Paulo. Recebíamos casais amigos e tínhamos prazer nisso. Gostávamos de dançar e comparecíamos aos jantares dançantes nos sábados, em hotéis conhecidos com grupos de amigos. Minha madrinha e irmã mais velha nunca estava passando bem e isso nos entristecia. Numa das viagens que fez à Europa, teve que ser operada e extraíram-lhe a vesícula num hospital de Paris. Ela gostava de contar que cada apartamento era pintado de uma cor naquele hospital. E ela era chamada Madame Rose, porque ficara no apartamento cor-de-rosa. Ficava de cama, às vezes, semanas inteiras. Continuava com regime. Residiam na mesma casa onde passei um ano quando estudante. Eu a visitava sempre. Um dia, após dores fortes, ela ficou sem poder levantar, fraca, com cor de tez amarelada, sem ter coragem de nada.
Mesmo fraquíssima e sem forças, ao receber a visita de uma sobrinha, disse: "Seu cabelo não está bonito. Vá fazer uma permanente, ficará muito melhor." Deu dinheiro para a sobrinha fazer permanente. Após exames e reuniões entre médicos, disseram que iriam tentar nova operação. Mamãe estava sempre com ela. O marido, muito delicado, não a deixava um só momento. Uns dias antes de ir ao hospital, apareceu nossa sobrinha com o permanente nos cabelos e ela disse: "Agora sim, está bonita." Levaram Eutimia para ser operada. Quando fui vê-la uma tarde, ela mal prestou atenção em minha presença. Apenas respondeu que não estava nada bem. Eu poderia tudo imaginar, menos que ela morresse. Quando cheguei na tarde seguinte, ela agonizava. Tinha havido derramamento de bilis no sangue. Ela estava inteiramente amarela. Gemia enquanto ainda procuravam salvá-la e davam-lhe injeções nas veias dos pés e procuravam as veiazinhas das mãos, pequeninas e quase invisíveis, azuis, na ânsia de salvá-la, dar-lhe vida. Quando entrei no quarto, lembro-me que meu padrinho disse: "Olha quem está aí, veio visitar você." Pobre de mim, que poderia fazer por minha irmã? Seu olhar passou por mim e foi além, muito além. Saí pelo corredor do hospital à procura de mais médicos. Todos os médicos deviam estar lá. Por que a abandonaram assim? Por quê? Encontrei 2 ou 3, e quando falei que minha irmã estava muito mal, eles me olharam em silêncio. Parei de falar e baixei a cabeça, num consentido sofrer. Havia compreendido. Uma tarde fui com mamãe visitar uma família do interior que estava passando uns tempos em São Paulo. A mãe viera consultar porque hoje não estava bem. Constava a família de 4 moças, já maduras. Uma só estava casada e residia em São Paulo. Eram bonitas e alegres, filhas de fazendeiros. Perguntei-lhes sobre a vida que tinham levado na cidade do interior. Queixaram-se do pai, severo, autoritário, pai à moda antiga. Elas aceitaram, não havia alternativa. O pai levava-as para o colégio interno, trancafiava as filhas, e somente ia buscá-las para passarem as férias de dezembro em casa na fazenda. Tinham casa na cidade, mas iam 1 ou 2 vezes por ano, por ocasião das procissões da Semana Santa, e me parece que no fim do ano, no Natal e no Ano Novo. Possuíam terras a perder de vista, pastos de engorda, aguadas magníficas, florestas, plantações de café, poucas, o mais era gado. A casa pobre, primitiva, sem conforto, elas nem sabiam o que possuíam. Os irmãos cresceram e partiram. O pai não pôde prendê-los como prendia as filhas. E elas, rosas frescas da manhã, começaram a perder o viço, a murchar. Antes de terminado o curso do colégio, o pai ordenou que bastava de estudos. Sabiam o suficiente para moças da época. Enquanto falavam, observei que tinham pele do rosto acetinada, cabelos bonitos e dentes claros e fortes. "E você?" perguntei à casada. "Como conseguiu conhecer seu marido e deixar a prisão?" Ela me contou rindo muito. Numa das poucas vezes em que estava na cidade, apareceu um rapaz aparentado com meus tios, com muita recomendação de seriedade, com carta na mão, desejava comprar alguns bois. Quando se viram, o amor brotou entre os dois. Com receio e dúvida, guardaram segredos. Durante mais de 1 ano não tiveram coragem de contar, nem o moço de fazer o pedido de casamento. Depois de 2 anos ou mais, quando o rapaz veio em nome de outro fazendeiro comprar zebus, disse ao dono dos zebus que queria casar com a Vera. O pai consentiu, e quando o moço veio buscar os bois, levou a Veva também. As outras irmãs ficaram durante mais de 1 década esperando outros compradores de bois, que não apareceram. A mocidade passou. A mãe precisou consultar em São Paulo e pela primeira vez viajaram para a capital do estado. O pai permitira, afinal. Enquanto falavam, eu olhava as moças velhas, já sem viço, frustradas nos desejos de amar e de serem amadas. Em casa, ao jantar, contei ao meu marido o que vira,
o que ouvira. Então Leandro disse que eu devia escrever essa história. Nem sei escrever, respondi. Você pensa que a gente pode escrever quando quer? Não sou escritora. Nunca escrevi na vida. É fácil dizer, escreva. É o mesmo que dizer, toque o prelúdio número 21 de Chopin para uma pessoa que nunca estudou música. Ele respondeu que a música requeria anos de estudo, além de técnica. Era preciso sentimento e que eu devia experimentar escrever de maneira como descrevia a vida das moças. Disse que daria um belo conto e eu devia tentar. Fiquei pensativa, depois esqueci o assunto. Uma tarde fria subi ao sótão da casa, onde havia mesa, algumas cadeiras e um sofá. Comecei a reconstruir a vida das 4 irmãs e escrevi um conto que denominei Meninas Tristes. A vida daquelas moças. Passei o conto à máquina, dei a Leandro para que lesse, e ele achou bom. E agora? Perguntei. O que fazemos com isso? Ele refletiu, depois disse que o melhor seria pedir a alguém, poeta ou escritor, que desse opinião para dizer se valia a pena publicar. Comecei a rir e perguntei, publicar aonde? Não conhecíamos ninguém na vida literária, estava difícil resolver os problemas. De repente, Leandro lembrou-se de Guilherme de Almeida. E se mandássemos para ele e pedíssemos a sua opinião? Será que ele vai ler? Nem nos conhece, retruquei. Nessa época, ele escrevia uma seção no jornal O Estado de São Paulo, onde respondia cartas de consulentes. Assinei o conto. Mary Joseph. Leandro procurou na lista telefônica o endereço do poeta. Não era longe de nossa casa, e nessa noite fomos levá-lo. Fiquei esperando no automóvel, enquanto Leandro entregou o envelope com o conto a uma empregada que atendeu. O automóvel estava parado umas 2 quadras além da casa. Quem? Quem recebeu? Perguntei com voz embargada. Uma empregada abriu a porta, atravessou o jardim e recebeu o envelope, respondeu meu marido. Fiquei vários dias na expectativa, esperando a resposta na seção do jornal. Eu já me sentia frustrada, não poderia esperar mais, pensava que o conto nada valia e fora bobagem tudo isso. Ou quem sabe a carta ficou misturada com os jornais e correspondências em cima da mesa e se perdeu. Não suportei a espera. Procurei na lista telefônica, disquei o número e esperei. O próprio Guilherme de Almeida veio atender. Perguntei com voz trêmula. O senhor recebeu um conto assinado por Mary Joseph dentro do envelope azul grande? Sim, ele respondeu. Recebi. Esperei um pouco, engoli a saliva e continuei. Sou Mary Joseph. O que o senhor achou da história ou não leu ainda? Achei o conto muito bom mesmo. Deve continuar a escrever. Meu coração queria sair pela boca e ousei perguntar. Então vai publicar no suplemento? Ele hesitou antes de responder. Publicar no suplemento? Bom, o suplemento não é comigo, é com Afonso Schmidt. Entregarei o conto a ele. Se ele gostar, será publicado. Agradeci e desliguei. O que eu mais gostei é que ele nem perguntou meu nome verdadeiro, nem se interessou, mas fiquei pensativa. Ele disse que achou bom por delicadeza, mas passou para outro a incumbência. Quis ficar livre dessa Mary não sei o quê. Contei a Leandro que telefonara para o poeta a fim de saber o que achara do conto. Quanto à publicação, não era com ele. Leandro disse que eu deveria ter paciência e esperar. Para que aborrecer perguntando se gostou ou não? Ele devia ser ocupado. Uma semana passou outra. De repente, li no jornal que o próximo suplemento traria, entre outras crônicas, um de Mary Joseph. Senti o coração dar um salto. Fiquei com o jornal parado no ar, a respiração opressa. Li outra vez ainda. Era o meu conto. Era o meu pseudônimo. Era eu. Corri e procurei Leandro. Ele também ficou surpreso um instante. Depois riu e me beijou. Mostrei à mamãe que estava conosco passando um tempo e até então de nada sabia. Mamãe, sabe quem é Mary? Sou eu, mamãe. Eles vão publicar.
Eu me lembro que mamãe ficou perplexa e ao mesmo tempo contente. Dias após, meu marido veio com o jornal aberto e simplesmente disse: leia. Lá estava a minha história, com 2 desenhos acompanhando. Num dos desenhos, havia 3 moças costurando à volta da mesa, uma lâmpada de querosene iluminando a cena. Não sei se era de querosene, mas devia ser. Eu contava que na fazenda não havia eletricidade. Outro desenho representava um cofre, porque eu contava que as moças passaram anos economizando, costurando, guardando as economias num cofre para um dia viajarem e conhecerem São Paulo. Mamãe e Leandro leram o conto muitas vezes, depois me abraçaram e me beijaram, dando os parabéns. Então falei ao meu marido: agora vou escrever um romance. E comecei a escrever um romance.